Olá pessoal, bom dia. Como eu não pude estar presente na aula sobre nós, resolvi preparar a aula em casa para que vocês possam ver. O assunto que eu gostaria de mencionar e conversar um pouquinho é sobre nós. Na verdade, o que seria nós? Para muita gente esse termo pode ser desconhecido ou pode significar muitas coisas. Não é, por exemplo, pronome. Não é essa abordagem que eu gostaria de colocar para vocês. Uma alternativa sobre nós poderia ser aquele famoso nó na garganta. Não é também isso que eu quero falar. Uma outra alternativa poderia ser, por exemplo, o nó da gravata. Tem alguma relação, mas não é bem esse que eu gostaria de abordar também. Eu gostaria de abordar com vocês sobre nó no sentido de amarra, de corda. Por que esse tema? Quando eu tinha uns 10 ou 12 anos, eu trabalhei um pouco com isso no Clube dos Oradores, gostava muito e nunca mais mexi. Como a aula era diferente e não podia ser de contabilidade nem de administração, resolvi então falar um pouquinho sobre isso. Bem, é importante que ao começar a falar sobre nós, a gente tenha algumas coisas em mente. Por exemplo, quando eu vou usar um nó? Coloquei alguns exemplos aqui, um deles a rede. Para você amarrar uma rede, simplesmente num local especial, numa árvore qualquer, você precisa de fazer nós. Uma outra situação, um rapel, quer ser de socorro ou de lazer, ele também depende de nós, eles têm que ser bem feitos. Uma outra situação, por exemplo, socorro, esse nó aqui que a mulher do Corpo Bombeiro está fazendo, é um laje guia. Para que eu faça, eu preciso de ter algum certo conhecimento, porque ele envolve salvamento. Imagine um paraquedas. Para que eu possa fazer esses nós, eu tenho que ter algum conhecimento. Imagine que você erre um nó dos principais e esse paraquedas não abra. É importante pensar nisso. Esse acampamento, por exemplo, ele foi feito em vários andares aí e não se usou nada a não ser nós e amarras. Bem interessante, eu me lembro dele. Uma outra situação, pensando em escalada, a escalada também exige muitas vezes que você tenha cordas e consiga fazer nós que não se desatem no processo. Existem algumas coisas interessantes sobre os nós e é importante começar pensando na própria corda. Eu trouxe algumas aqui, por exemplo, essa corda aqui é uma corda de polipropileno. É uma corda de 4 mm, simples, flexível, e ela suporta, em termos de resistência, cerca de 200 kg. Vou pegar uma outra corda um pouco mais grossa, essa daqui, de 10 mm, é uma corda que tem potencial para resistir impacto de até 1.500, 1.700 kg, depende do material que foi feito. Também é de polipropileno. Tem uma outra aqui, uma corda de poliéster, com 12 mm, e ela consegue resistir aí cerca de 2.000 kg, a depender da forma que ela é feita. Mas tem um detalhe, toda vez que você utiliza uma corda, você utiliza nós, e quando você faz uso de nós, normalmente ela perde resistência. Eu vou falar um pouquinho depois sobre os nós, mas para a gente ter uma ideia, o nó direito, que está aí na tela, ele, quando feito numa corda, ele faz com que a corda perca 55% da resistência, ela tenha 45% de resistência. O nó azelha, por exemplo, reduz a resistência dessa corda para menos da metade do peso que ela suportaria. O laje guia, que é o nó de salvamento, reduz a resistência da corda para 60%. Então, ainda mantém uma resistência grande, mas você perde a resistência. O volta do fiel mantém a mesma resistência, 60%. O volta do fiador e o 8 para unicordas, cerca de 50%. Perdão, o de unicordas, ele pode, dependendo de como ele é feito, você consegue ter 80% de aproveitamento da resistência da corda, o que é interessante. Mas vale a pena então pensar que eu preciso saber quanto uma corda tem de resistência e vale a pena olhar que material é feito. Essa aqui, por exemplo, de poliéster, é um pouco mais resistente e a gente consegue ter uma noção. A corda de escalada, por exemplo, que suporta aí 3.000 kg de impacto sem rompimento, o que é muito interessante para uma corda fina. Algumas outras coisas interessantes em relação aos nós. Quando a gente pensa em nó, eu preciso pensar em alguns elementos. Um deles é em relação a como eu vou fazer, né? Por exemplo, algumas características que estão na tela aí. Aquele nó que é feito com facilidade é um bom nó. Uma outra característica de um bom nó é que ele deve ser fácil de desatar, né? Um outro elemento do nó é que ele deve apertar na proporção em que eu aperto, ou que eu faço pressão sobre a corda. Por exemplo, se a gente vai fazer um nó em formato aqui simples, quanto mais pressão eu fizer sobre esse nó, mais ele vai apertar.
Então eu tenho que pensar nisso como característica de um bom nó. Uma outra situação é que ele deve permitir o uso do nó mais simples, sempre desde que ele traga segurança a quem vai usar. Então há uma proporção também. Quanto mais simples for o nó de ser feito e mais segurança ele trouxer, melhor é esse nó. Bem, vamos então trabalhar alguns desses nós para que a gente possa entender e conhecer um pouquinho na prática. Se tiver uma corda aí e quiser acompanhar, eu acho que é interessante. Eu vou colocar na tela. Nós temos algumas opções de nós. Um deles é o nó de travamento. São nós que a gente utiliza muitas vezes para fazer travamento de cordas, para fazer final de corda para alguma amarra. Esse nó simples é o mais fácil de todos. Não tem segredo, qualquer volta que você fizer você acerta. O nó simples tem essa característica. Então, normalmente é usado no final da corda para que não haja rompimento, ou você pode até trabalhar algum tipo de selamento aqui para que ela não fique rompida, por exemplo, como essa, né? E tem um monte de fios assim e ela perde a resistência. Então, esse nó simples é muito utilizado e é conhecido de todos, eu penso. Um outro nó de travamento que nós temos é o nó de azelha. Na verdade, o nó de azelha é um nó simples em forma de uma forquinha. Você pega uma corda, dobra ela no meio e faz uma volta nela. Ao fazer uma volta, você tem esse nó de azelha. É simples de fazer, fácil de tirá-lo também. É interessante que esse azelha ele se assemelha a uma forquinha. E a gente pode utilizar muitas vezes para segurar alguma coisa e puxar aqui. Ele tem uma certa resistência interessante. Um outro nó, conhecido também para travagem, é o nó de 8 ou volta do fiador. É um nó fácil de fazer também, mas tem características interessantes. Uma das formas de fazer é você segurar em forma de um E. Imagine aqui um E comercial, passe por baixo e depois por dentro. Tem um nó, o nome já é sugestivo, né? Ele tem a impressão de um 8. Também é fácil de fazer e é um nó para travamento, muitas vezes no final de corda ou até para unir cordas. Uma outra possibilidade de nó interessante, também coloquei na tela para facilitar a compreensão, é esse nó direito. Esse é um nó que vale a pena a gente fazer com calma, porque se você erra, você cria um outro tipo de nó. Então eu peguei duas cordas diferentes para facilitar aí a compreensão de como fazê-lo. Faça um nó simples usando as duas cordas, não há muito segredo aqui. O grande segredo desse nó é quando você vai fazer a outra parte. Você tem que certificar de que as duas pontas ficam unidas. Se você fizer isso daqui, você já vai estar fazendo o nó errado. Então você precisa de certificar de que essa ponta fique igual e você passa a outra por baixo. Ou seja, quando eu conseguir fazer com que as duas pontas fiquem unidas, eu terei feito de forma coerente e correta esse nó direito. Okay? Interessante que ele aperta na proporção que eu aperto ele e ele é muito fácil de desatar. Okay? Eu falei em seguida, e vou mostrar na tela também aqui, o nó torto. O nó torto é o contrário do nó direito ou é o nó direito errado. O nó direito tem uma resistência muito grande. Agora, quando eu erro ele e faço o nó torto, ele praticamente não tem resistência nenhuma. Então, vamos fazer aqui só para a gente ter uma noção. Você vai apertando e ele vai desamarrando. Okay? Então, é um nó que você faz muitas vezes sem nenhuma precisão em termos de apertar a corda, para que você consiga desatá-lo muito rapidamente. Até eu posso apertar bastante aqui, mas quando eu começo a puxar as cordas, ele vai tentar romper-se. Okay? Então, esse nó é perigoso, tem pouca utilidade, e se você erra o nó anterior, você vai acabar fazendo ele. O nó direito vira nó torto quando feito de forma equivocada. Um outro tipo de nó interessante é o nó de pescador. Esse nó tem um nome interessante, pescador, até porque a finalidade dele muitas vezes é unir linha de anzol, por exemplo. É fácil de fazer, também estou usando duas cordas, ok? Para facilitar aqui, coloquei cores diferentes. Essa tem 12 mm, essa tem 10, mas não faz diferença aqui para o nó. Você pegue as duas cordas, uma num pedaço, e faça um nó simples aqui desse lado, ok? Em seguida, faça um nó simples aqui desse lado. Quando você fizer isso, você terá feito o nó de pescador. Okay? Você puxa e o nó está pronto. Tem uma característica interessante, quando eu fiz aqui, eu fiz de propósito. Perceba que aqui as duas cordas estão juntas e aqui está separado.
esse nó ele tem menos resistência, então o ideal é que eu faça ele puxando os dois lados iguais, então eu tenho que tirar ele daqui e procurar fazer dessa forma. Então eu vou inverter aqui para que a gente consiga ter o nó com essa característica. Percebeu que ele ficou com as duas pontas unidas e aqui também a mesma coisa, as duas pontas unidas. Eu vou só aumentar um pouquinho o tamanho dele aqui e eu posso puxar aqui e eu tenho um nó de pescador. Esse nó ele é muito usado para unir cordas. Aí eu posso trabalhar alguns elementos de segurança, por exemplo. Eu posso pegar esse nó e dar dois nós aqui, dar um nó em formato de 8 e isso vai aumentando a segurança, até tanto é que se eu fizer dois nós aqui corretamente, ele vai se chamar pescador duplo. É muito interessante, muito utilizado para unir cordas e também para pescaria. Um outro nó, e aí falando de nó com um foco mais específico, que é o nó da salvação, que a gente chama, esse nó é muito usado para socorro. Por quê? Ele faz uma cadeirinha improvisada, né? É perigoso porque se você erra ele, você pode apertar uma pessoa em forma de salvação. Então, imagine que alguém caiu num buraco e você precisa de fazê-la subir e vai colocar uma corda entre os braços para puxá-la. Eu não posso apertar essa pessoa, eu preciso certificar que isso não aconteça. Então é um nó fácil de fazer, mas que tem que tomar certo cuidado. Como é que você faz isso? Uma forma de fazê-lo é colocar um E aqui passando por cima a corda que você vai trabalhar. Imagina uma historinha, você tem uma cobra que sai do buraco, ela vai atrás de uma palmeira, faz um xixizinho e depois volta para o buraco. Quando você colocou ela de volta aqui, você tem o nó que nós precisamos. É só eu puxar aqui, que ele está pronto. Todos os formatos, todas as posições. Quando eu fizer isso, essa parte aqui é a parte que eu uso para o socorro. Eu posso colocar idealmente entre os braços da pessoa e aqui vai por exemplo, um 8 ou um próprio pino de escalada. Eu posso utilizar isso e aí puxar a pessoa seguramente. É claro que se eu errar esse nó, ele vai fazer a pessoa ser apertada e isso pode trazer risco à própria vida da pessoa. Bem, esses são os principais nós que eu gostaria de abordar, o tempo é curto. Eu trouxe aqui só um elemento final de consideração. Existem vários tipos de nós, eu mencionei aqui de travamento, de salvação, mas nós temos, por exemplo, nós para enfeite, aqueles panos de descanso de panela, por exemplo, tem nós lindos feitos com corda. Então, caso tenha interesse de aprofundar um pouquinho mais, eu até coloquei aqui as bibliografias que eu utilizei. Bem, era isso. Espero que vocês tenham gostado e tenham um bom dia.